Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou responder uma dúvida muito frequente aí dos nossos inscritos, que é o seguinte: como eu vou dividir os circuitos elétricos da minha instalação? Quais os critérios eu utilizo para dividir circuitos? Quantos circuitos eu posso ter e assim por diante? Vamos lá responder essa dúvida muito comum que eu tenho certeza que vai te ajudar nos seus projetos elétricos. Vamos embora! Então, pessoal, uma pergunta que muita gente me faz é a seguinte: por que eu tenho que dividir a instalação em circuitos? Por que eu simplesmente não trabalho com a minha instalação elétrica em um circuito só, um circuito para todo mundo? Bom, você vai ter dois problemas básicos aí ao se fazer isso. O primeiro deles é: você provavelmente vai ter a seção transversal do seu cabo não condizendo com os equipamentos a serem alimentados. Como assim, Márcio? Bom, se você tem um circuito só na sua instalação inteira, isso significa que vai ter a potência de toda a sua instalação em um único cabeamento. Esse cabo, como ele vai conduzir uma corrente muito grande, ele vai ser um cabo também muito grande, um cabo de 10 milímetros, um cabo de 16 milímetros. E como você vai, numa instalação, ter um circuito só, com um cabo só, com um disjuntor só, né? Isso não faz sentido. E outra, o que ia acontecer? Se você tem um circuito de 10 milímetros para uma instalação inteira, né, alimentando todas as tomadas, toda a iluminação, você vai ter uma seção transversal do cabo não condizendo com os equipamentos a serem alimentados. Como você vai alimentar uma tomadinha, né, com uma seção de 10 milímetros? É impossível, com uma seção muito grande. Então fica inviável você trabalhar com um circuito só para toda a sua instalação. Não teria lógica você fazer isso, né? Seria muito mais fácil você dividir a sua instalação em circuitos. Esse é o critério. Muita gente me pergunta: por que eu não posso fazer tudo num circuito só? É totalmente inviável por conta disso. E você tem um segundo problema, além da seção do cabo, que seria muito alta. O segundo problema é manutenção, tá? Então, você vai fazer manutenção na sua instalação elétrica, num prédio comercial, você vai ter que seccionar o circuito e automaticamente toda a sua instalação, toda essa instalação vai ser desativada. Então, se você está numa empresa, como é que você vai funcionar, fazer com que os seus funcionários continuem trabalhando, sendo que provavelmente você vai fazer uma manutenção e vai desarmar, né? Vai seccionar toda a sua instalação. Não faria sentido também. Então, por essas duas questões principais, a NBR 5410 vai trazer conceitos para a gente em relação à divisão de circuitos, que eu vou mostrar para você agora. Então, a NBR 5410 traz aqui no item 425 a divisão da instalação. Ela vai trazer critérios para você dividir a sua instalação em circuitos. E aqui no 4251 ela vai trazer, olha, a instalação deve ser dividida em tantos circuitos quanto necessários. Então, muita gente me pergunta: quantos circuitos eu posso ter no máximo na minha instalação? Quantos circuitos forem necessários. Não tem um limite de circuitos que você tem que ter. Você só tem que tomar cuidado com a ampliação do seu quadro de distribuição. Quanto mais circuitos você vai ter, mais quadro de distribuição, ou maior esse quadro de distribuição será. Tá certo? Então, quantidade de circuitos. Quantos circuitos forem necessários. Agora, essa necessidade, como a NBR vai trazer a necessidade de divisão de circuitos? Vamos lá. Então, aqui no 4255 ela vai trazer para a gente: os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos. O que significa isso, Moacir? Pela função dos equipamentos, significa o seguinte: o que tem que ser iluminação vai ser dividido em circuitos separados. O que tem que ser ar-condicionado vai ser dividido em circuitos separados. Mais uma pergunta respondendo que muita gente faz: posso juntar ar-condicionado e chuveiro no mesmo circuito? Não pode. Olha o item 4255. Tem que ser individualizados pela função. Então, o chuveiro tem uma função específica naquela instalação. O ar-condicionado tem uma função específica naquela instalação. A iluminação tem. As tomadas têm. Tenho que dividir por função. Então, tudo que for iluminação, tudo que for tomadas é separado. Tanto que ele fala aqui, ó, em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. Então, iluminação separado de tomada. Ar-condicionados, né, circuitos de ar-condicionados separados dos circuitos do chuveiro e assim por diante. Tá certo? E aí, isso aqui é para toda a instalação. Só que ela vai trazer uma nota para a gente, que é a seguinte, bem embaixo desse item, ó. Para locais de habitação, ver também 953. E aí que vai gerar confusão em muita gente. Por quê?
Porque a NBR 5410, ela traz determinações de divisão de instalação para ambientes residenciais e análogos, que são os locais de habitação que ela chama, e para ambientes comerciais e etc. Então ela traz essa divisão. O que é residência tem algumas particularidades que eu posso ter. Por isso existe o item 953. E aí vai ter também critérios de divisão de instalação por conta disso. E aí que você tem que ficar ligado. Olha só então, esses critérios aqui valem para qualquer tipo de projeto comercial, industrial e assim por diante. Para projetos residenciais, aí eu tenho que ver o 953. O que ele vai falar para a gente lá no item 953? Então, olha só, só para ficar certo o que a gente está falando, ó, iluminação, tomadas, chuveiro, ar-condicionado, todos devem ser individualizados por função, ou seja, em circuitos separados. Ah, Marcelo, eu posso ter mais de um circuito em um circuito só para 3, 4 ar-condicionado? De acordo com esse critério da norma, sim. Né? Mas por boa prática de engenharia, por manutenção, não faz sentido você colocar 3, 4 ar-condicionados no mesmo circuito e, em caso de ter que fazer manutenção, seccionar todos os ares ficarem fora de funcionamento. Isso é interessante trabalhar de que forma, então? Um circuito para cada ar-condicionado, um circuito para cada chuveiro, por questões de manutenção. Agora, por tomada e iluminação, eu posso ter grupos de tomadas em um circuito só. Grupos de iluminação em um circuito só. Mas eles devem ser individualizados por função, tá certo? Então, circuito de iluminação não se mistura com de tomadas, não se mistura com de chuveiro, não se mistura com de ar, de acordo com o 5410. E é muito coerente essa determinação dela, simplesmente por questões de manutenção e divisão correta da nossa instalação, tá? Só para a gente ficar a par aqui, ó, no item 9.5 ela começa a explicar o que são locais de habitação, tá? Então, só para a gente resumir, locais de habitação são residências, quartos, né? Dormitórios de escolas, por exemplo, que nem ele dá o exemplo aqui, ó. Essa subseção contém prescrições específicas aplicáveis a locais utilizados como habitação, fixa ou temporária, compreendendo unidades residenciais como um todo. Então, qualquer residência faz parte de locais de habitação. No caso de hotéis, motéis, flats, apart-hotéis, casas de repouso, condomínios, alojamentos e similares, as acomodações destinadas aos hóspedes, aos internos e a servir de moradia dos trabalhadores. Então, quarto de hóspede pode ser um local de habitação? Sim, é um local de habitação e eu posso adotar critérios da minha instalação elétrica nestes locais. Mas resumindo aqui para a gente ficar já esperto, trabalhando com residência, esse item 9.5 vai ser o seu item aí no critério de divisão de instalação e outras questões também. Então aqui em locais de habitação ele fala pra gente, agora eu estou em residência, pessoal. Na parte de comércio e indústria são aquelas determinações. Agora eu estou numa residência, estou no 953, ó, divisão da instalação. 9531, todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 deve constituir um circuito independente. Então passou de 10 A em residências, tem que ser chuveiro exclusivo, ar-condicionado exclusivo, tá certo? Então passou de 10 A tem que ser circuito exclusivo, tem que ser um circuito independente em unidades residenciais, tá? Então chuveiro, por exemplo, ar-condicionado, forno elétrico são circuitos exclusivos numa instalação, tá? Residencial. Mas como critério e com um bom planejamento de projeto, trabalhe também com circuitos exclusivos para esses equipamentos no seu projeto, tá? Lembrando, projeto a gente tem que fazer o certo, tem que fazer conforme norma, então observe essas prescrições. Aqui eu estou em residências, então a residência é obrigatório. Em unidades comerciais, industriais, eu posso até trabalhar com 2 fornos no mesmo circuito. Estou individualizado por função, mas o interessante é não manter uma seção de cabo tão alta, né, com um juntor mais alto para esse circuito só. Se eu quiser dividir é muito mais fácil, né? Então um circuito para cada ar, um circuito para cada forno. Então em residência passou de 10 A tem que ter um circuito exclusivo. O que mais ele fala para a gente? Ó, no item 9532, os pontos de tomadas, cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuito exclusivamente dedicado à alimentação de tomadas nesses locais. Então, você tem um conjunto de tomada numa cozinha, tem que ser um circuito para aquele conjunto de tomada,
tá certo? Isso é muito importante. Se tem um circuito, um conjunto de tomada na área de serviço, tem que ser um circuito para aquele conjunto de tomada na área de serviço, tá? De forma separada, porque a norma sabe que a gente tem equipamentos com potência muito mais alta nesses locais. Por isso que ela faz essa determinação já para o projetista prever um circuito exclusivo para aquela região, tá? Então, você pode observar cozinhas, área de serviço, circuito exclusivo para os pontos de tomadas que estão lá, tá? Isso vale para projetos de apartamento, residências no total, né? Então, locais de habitação em si. Aqui a gente tem ainda, pessoal, uma polêmica, né? Divisão de instalação, ponto de tomada e iluminação no mesmo circuito. Ela fala, 9532, ó. Para residências, isso aqui não vale para comércio. Você não pode juntar circuito de iluminação e tomadas no comércio, num projeto comercial, nem industrial, tem que ser separado. Isso aqui é para residência, ó. Os pontos de tomadas de cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas nesses locais. Então, olha só, tem que ser exclusivo. E tem outra coisa, em locais de habitação, admite-se como exceção à regra geral 4255, aquela regra que eu mostrei para vocês, que ele falou que tinha que separar a iluminação de tomadas, que pontos de tomada, exceto aqueles indicados no 9532, que são estes aqui, para cozinhas, copas, cozinhas, pontos de tomada e pontos de iluminação possam ser alimentados por circuito comum, no mesmo circuito, tá? Desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas. Uma das duas condições é ter mais de um circuito para tomada e mais de um circuito para iluminação no projeto. A condição ela é mais criteriosa, porque a maioria das vezes você vai ter mais de um circuito de iluminação, né, no seu projeto. Tem que ser feito, é bom que seja feito. Você vai ter aqui, ó, na linha A, a corrente de projeto IB, corrente de projeto calculada, potência total dividido por 220 ou 127. Do circuito comum, iluminação mais tomadas, não deve ser superior a 16 A. Então, o seu circuito ele não deve ser superior a 16, de iluminação e tomada juntos, numa residência. Não sendo superior, sendo abaixo disso, e não sendo nos locais 9532, que são cozinhas, copas, cozinhas, eu posso juntar circuito de iluminação com circuito de tomadas, tá? Sem problema nenhum, conforme o NBR 5410. Agora, quais locais são adequados, né, pessoal? Num quarto, numa sala, por exemplo, num quarto, em um depósito, né, que você tem lá um conjunto, tomadinha, interruptor, aí você, se você quiser, você pode juntar os dois circuitos, iluminação e tomadas, a NBR 5410 está permitindo isso, tá certo? Então, para resumir, pessoal, algumas dicas aqui para vocês, ó. Dividir os circuitos por áreas próximas de potência, setorizar, né, grupo de circuitos, setorize eles. Para cozinhas, cozinhas numa residência, tem que ser um circuito só, mas, por exemplo, para a sala, procure trabalhar com circuito só, né? Para as tomadas da sala, por exemplo, né? Então, se tiver 8, 9 tomadas, trabalhe com circuito só. E qual potência, né, pessoal? Que não passe de 10 A é uma boa determinação. Seu circuito não vai estar muito pesado, ele vai ficar mais leve, né? Que não passe de 10 A, tá certo? Vai do projetista, mas é uma boa prática, tá bom? Não trabalhar com somente um circuito de iluminação na edificação, então sempre procure mais de um circuito, porque caso você tenha que fazer manutenção, você não vai ficar com toda a sua instalação desligada, né, de iluminação, você vai ter luz lá ainda. Não trabalhar com circuitos com cargas muito altas, manutenção, queda de tensão, sobrecarga são os possíveis fatores, tá? De não trabalhar com cargas altíssimas, então deixa no máximo 10 A, tá? E dividir os circuitos de ar-condicionado, chuveiros e fornos por função, conforme a NBR 5410 fala pra gente. Então, só pra gente resumir, comercial e industrial, o circuito tem que ser dividido por função. Ar-condicionado é ar-condicionado, chuveiro é chuveiro, tá certo? Forno é forno, iluminação é iluminação e tomada é tomada. Em residências, que a norma chama de locais de habitação, é que ela permite fazer isso, exceto para cozinhas, cozinhas, que tem que ser circuitos exclusivos para os conjuntos de tomadas lá. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado a tirar dúvidas de divisão de circuitos de uma instalação elétrica, que eu falei dos principais termos que a 5410 fala aí pra gente. Fique esperto neles e cuidado, né? Se a norma está te permitindo juntar ar-condicionados, né? Dois circuitos, um circuito só para 2 ar-condicionados, cuidado na hora da manutenção, pense nisso também, né? Vai fazer manutenção, tem que seccionar os 2 ar-condicionados, mantenha um funcionando enquanto você faz manutenção no outro, procura dividir esses circuitos também, que é interessante. E lembra, pessoal, tem critérios diferentes para locais de habitação, que são residências, e comércios e indústrias, que é o item 4255, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o seu amigo projetista ou quem está aprendendo também, que é muito importante. Um grande abraço e até a próxima!